Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Michele. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao bloco do DIFAL. Na realidade, estamos situados no meio aqui do projeto ICMS e eu abri aqui um parêntese bem longo para a gente falar sobre essa discussão que está aí muito em voga e muito atual do DIFAL, tá? Então, para você que está chegando agora, que quer se contextualizar, tanto no projeto CMS como no DIFAL, eu aconselho você a voltar em algumas aulas para vocês pegarem o fio da meada e aí a gente dá continuidade aqui, tá bom? Gente, na aula anterior a gente tinha parado exatamente nesse slidezinho aqui, ó. E aí, continuidade, né, hoje. Na aula anterior, como eu disse para vocês, e olha que eu dei vários spoilers da aula de hoje, nós falamos mais sobre a questão da necessidade de lei complementar realmente que foi julgado pelo STF, que foi o tema 1093, que foi julgado no ano passado, que foi aquela ADI 5469 e aquele recurso extraordinário. Então, nós focamos mais nessa parte, né, da modulação dos efeitos, realmente da necessidade de lei complementar. Adentramos um pouco na questão teórica do próprio DIFAL e fizemos basicamente também uma retrospectiva, né, para a gente se contextualizar, pegar o fio da meada para a gente avançar nessa discussão. Na aula de hoje, a gente vai tratar dessa controvérsia, dessa problemática que está de cada estado já querer aplicar a lei complementar 190, alguns estão já querendo aplicar desde janeiro, outros estão querendo esperar 90 dias, outros antes de 90 dias, outros nem sabem como é que vão fazer ainda. A gente vai ver, eu vou trazer alguns dados para vocês, bem legal, para a gente perceber de fato assim, esse conflito. E para cada um tirar aí suas conclusões daquilo que acha que é correto, tá? E aí, gente, para a gente voltar aqui para o nosso panorama da Lei Complementar 190, a gente viu, de fato, que o Supremo declarou, através daquela tese de repercussão geral, que foi o tema 1093, que para tratar do DIFAL para não contribuintes, que foi aquele DIFAL trazido pela Emenda Constitucional 87 de 2015, necessitava de lei complementar. Ponto. E aí, o Supremo basicamente abriu um prazo até o final do ano passado, para que essa lei complementar fosse editada pelo Congresso Nacional, aprovada e publicada. Eis que, no dia 20 de dezembro, o projeto foi sim aprovado. Porém, a aprovação e publicação dessa lei só foi acontecer no dia 4 de janeiro desse ano, de 2022, porque o nosso presidente estava viajando na realidade. Por isso que ele não deu essa sanção. Então, a publicação dessa lei realmente foi de forma extemporânea e só veio a acontecer em janeiro desse ano. E aí, gente, assim que a lei foi publicada, começou uma discussão interminável. Eu vou mostrar no slide subsequente o artigo da lei que fala como é a vigência que ela vem trazendo no seu texto e etc. E assim, muitas interpretações divergentes, né? Ainda falando um pouco, assim, trazendo um pouco a decisão do Supremo, a gente viu que antes mesmo da Lei Complementar número 190 nascer, várias leis estaduais editaram leis ordinárias regulamentando a Lei Complementar número 190. Até coloquei para vocês aí quais foram os estados que fizeram isso. Né? Já vi até muitas críticas de professores falando que só no Brasil que isso acontece, né? E já existiam outras leis ordinárias também que regulamentavam aquela questão do convênio, que era o convênio que tratava, que era um instrumento que usurpava aí, né, a competência da Lei Complementar 190, já existiam outras leis ordinárias também, e, enfim, o que o Supremo falou foi que não declarou a inconstitucionalidade dessas leis, né, embora essas leis específicas, que são mais novas, que vieram regulamentando na Lei Complementar 190, se ela nem existir, mesmo que elas não tenham esperado o nascimento da lei complementar que iria ditá-las, né? Ele disse que elas estariam suspensas até o advento da lei complementar número 190. E uma consequência bem básica disso daí, como eu disse até para vocês na aula passada, que muitos sites de notícia, inclusive eu, no Instagram da Eminácia, cheguei a publicar, que os estados não poderiam cobrar o DIFAL a partir desse ano, né? Porque como vocês viram, de fato, foi uma aprovação, assim, nos 45 do segundo tempo, né? E a publicação pior só veio no outro ano. Então, todo mundo achava que os estados não iam mais poder cobrar o DIFAL, consequentemente, isso induziria bastante mais ainda as operações pela internet e do comércio eletrônico. Por quê? Porque
Só iria haver realmente o pagamento da alíquota interestadual, a incidência da alíquota interestadual no estado de origem e nenhum DIFAL para o estado de destino. Então, obviamente, que as mercadorias ficariam mais baratas, né? Mas não foi isso que aconteceu, porque aqui é Brasil, né? Então, tudo aqui pode acontecer. E aí, gente, quando a lei complementar foi publicada, né, de forma extemporânea, no artigo 3º, ele traz a vigência dela, né? E aí, o que é que ele vai dizer aqui no artigo 3º da lei? Ele diz que ela deve sim, que ela vai entrar em vigor, né, na data da sua publicação, observado quanto à produção de efeitos, a linha C do inciso 3 aqui desse artigo 150 da Constituição Federal. Aqui embaixo, tá, eu trouxe tanto a linha B como a linha C para a gente falar dos princípios da anterioridade geral e da anterioridade nonagesimal, também chamaram de mitigada ou mínima, enfim. E aí, gente, o que acontece? Eu assisti a uma live maravilhosa pelo I7, tanto com o professor Schubert como o professor Hugo de Brito II. E foi um deles dois, agora não me recordo qual deles, que até comentou assim, que na realidade, essa previsão da lei ela é super normal. E estaria tudo ok com ela se ela tivesse sido publicada em dezembro do ano passado. Mas, infelizmente, como a publicação dela foi de fato extemporânea, isso soou estranho. Soou como se, tipo assim, não, ela tá querendo dar só a nonagesimal? Como assim? Já se falou tanto em nova relação jurídico-tributária, né? Então, assim, como assim só a nonagesimal? Porém, muitos estudiosos aí, principalmente quando a gente vai fazer uma interpretação aí restritiva, literal da linha C, a gente vê que a própria Constituição fala, né, que no caso que os Estados, União, enfim, não podem cobrar tributos, né, antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Então, gente, se a gente fizer realmente essa interpretação literal disso, a gente percebe, assim, de forma até bem intuitiva, que primeiro, o que é que a linha C está dizendo? Respeite a anterioridade geral. Ela é a mais importante, ela é como se fosse assim, a mais abrangente, que vai ser para o exercício subsequente, né? Então, primeiro a gente tem que observar a anterioridade geral, para então observar a anterioridade mitigada, né? A anterioridade mínima. Na prática, inclusive, como é que isso vem sendo muito feito? Por exemplo, se fosse o caso de terem aprovado a lei agora em dezembro, tudo bem, ela obedeceria à anterioridade geral, porque ela iria para o exercício subsequente. Então, ela foi observada? Sim. Mas e aí? E aí, depois de 90 dias, por quê? Porque você já observou uma, você vai observar a outra. Por quê? Porque muitas vezes, essas leis que instituem major impostos, elas já são aprovadas ali no final do ano justamente para isso. Aí você já virava o ano antigamente, né, com uma instituição, com a majoração, e o contribuinte, de fato, era pego de surpresa, ele nem tinha tempo de se planejar. Então, por questões óbvias, para não configurar essa não surpresa para ele, mesmo que você obedeça à anterioridade geral, você deve esperar aqueles 90 dias para que aquela lei realmente comece a produzir efeitos, aquela instituição, aquela majoração, tá? Obviamente que a gente sabe que existem exceções, que são as exceções trazidas pela própria Constituição. Então, aí não tem problema nem tem controvérsia. Estão ali previstas no mesmo sistema normativo, na lei maior, e aí não tem problema, por quê? Porque ela própria excepcionou. Mas a gente sabe que o ICMS, em especial nesse caso, não é exceção a nenhum desses dois princípios, tá? E esse é basicamente o argumento pró-contribuinte. Basicamente é isso que os contribuintes vêm defendendo. Eu vou trazer aqui nos slides subsequentes as ADIs que já foram interpostas, e vocês vão ver que basicamente as ADIs que são interpostas pelos contribuintes, elas se firmam nesse precedente, tá? O fisco, né, assim, ele, por sua vez, como a gente viu, que o argumento do fisco pega muito carona naquele argumento lá da aula passada que a gente viu, que ele dizia que não tinha necessidade de editar lei complementar para fazer essas normas gerais, para o caso de FAO no contribuinte, porque ele dizia que isso não era instituição de novo tributo, e nem muito menos majoração, enfim. Então, ele pega carona desse mesmo argumento para dizer que o DIFAL para não contribuintes não cria nem majora tributos. Eu já vi secretários de Fazenda, inclusive, falando que isso já vinha sido cobrado há muito tempo,
que não é surpresa para ninguém, que as pessoas já estavam acostumadas com essa sistemática e tal. Então, assim, trazem até argumentos aí de, sei lá, de costume, do que já estava acontecendo para embasar essa fundamentação, né? Mas eu achei muito interessante que nessa mesma live como eu disse, né, do I7, inclusive, gente, é um canal no YouTube maravilhoso para quem gosta de se aprofundar em estudos tributários. Se eu não me engano, é às quartas que eles têm reuniões e aí sempre fica salvo, vocês podem acessar depois, enfim, é bem legal. O professor Hugo II, ele deu um argumento que eu achei realmente muito pertinente, muito pontual, assim. Que quando a Constituição se refere, né, principalmente no que tange essa parte de lei que institua ou majore tributos, né, ela não está se referindo a um aumento de carga tributária. Ela está tratando a instituição majoração de tributos, principalmente no que tange a novas relações jurídicas. Porque se assim não o fosse, era só a gente pensar assim, veio uma lei, como ele citou esse exemplo, e extinguiu o ICMS, nasceu o IBS. Digamos que a reforma tributária passasse, fosse esse o caso. E o IBS fosse tal qual o ICMS, a mesma carga tributária. Então, se é a mesma carga tributária, não há o que se obedecer à anterioridade. Porque a carga tributária permaneceu a mesma. Passou de ser pago de um tributo para o outro. Mas não é sob essa ótica, né, que ele argumenta que foi a intenção do legislador constituinte ao elaborar essas alíneas, mas sim sob a ótica de novas relações jurídicas, e que isso já foi muito discutido na aula passada, que o DIFAL para não contribuintes, trazido pela Emenda Constitucional 87 de 2015, de fato configura uma nova relação jurídica lá para o estado de origem, que antes pagava apenas a alíquota interna do estado dele e nada tinha a ver com o estado de destino. E que, de fato, após esse novo DIFAL, após essa emenda, ele passa a ter, sim, uma nova obrigação tributária e uma nova relação jurídica com o estado de destino, tá? Além do que, muitos defendem, a gente já viu até de forma teórica, que pode haver, sim, um aumento da carga tributária. No caso de haver um benefício fiscal ou alguma coisa desse tipo. Não são em todas as situações, mas como o ICMS é muito complexo e muito cheio de peculiaridades, regimes de tributação diferentes, benefícios fiscais, uma série de outras coisas, na prática poderia haver, sim, aumento de carga tributária, tá? Então, esse é basicamente o argumento pró-fisco. A gente vai ver que ele está bem localizado também nas ADIs, que eu vou trazer aqui nos próximos slides, tá? Então, assim, se a gente for seguir ao pé da letra, a lei, de fato, a gente tem uma percepção até intuitiva de que seria para ser cobrado o DIFAL em 2023. E aí, quando, né, os estados estão iniciando a cobrança? Agora a gente vai realmente começar a ver aqui como é que está acontecendo e qual é essa divergência tão grande que está havendo. Eu trouxe, gente, na realidade, esses dados aqui de um artigo excelente do Jota, ele está aqui embaixo, quem quiser se aprofundar mais sobre o tema, é bem legal. Ele foi um artigo de fevereiro, então assim, pode ser que daqui para cá tem alguns dados desatualizados, os estados podem ter mudado de opinião, enfim, né? De fundamentação e esteja fazendo diferente. Mas até aquele momento era assim que estava sendo feito. Então, basicamente, os estados estavam tendo atitudes de 4 formas diferentes. Eles estavam tendo uma cobrança imediata a partir de janeiro de 2022, a publicação da lei. Alguns estados como Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro. Iniciando após os 90 dias, ou seja, respeitando pelo menos essa anterioridade mínima, como Goiás, Bahia, Amapá, enfim, antes de 90 dias, como é o caso do Acre, Ceará, meu estado, Alagoas, Espírito Santo, Paraná, e alguns até com datas indefinidas à época da consecução do artigo. Talvez ainda estavam resolvendo o que ia fazer da vida, como era que iam cobrar. Para complementar um pouco esse artigo, eu também trouxe essa tabela que foi feita pelo Táxi Prático, tá aqui a fonte aqui embaixo. Ela é muito legal para vocês que são advogados, para vocês que são contadores, que trabalham com isso na prática e lidam com o pagamento de DIFAL para outros estados, para vocês verem como é que eles estão fazendo. Essa tabela aqui do Táxi Prático, ela é muito legal, porque além dela dar o prazo de início da cobrança do DIFAL, ela ainda fundamenta a legislação que aquele estado está amparado. Então, pode ter sido feito, por exemplo, por um comunicado publicado no site da Secretaria da Fazenda, por uma medida provisória, por uma lei. Então, é bem legal porque vocês têm como ir até essa fonte e ver se o estado permanece com a mesma postura que está aqui, porque de repente pode ter mudado, né? Então, assim, por exemplo, quando não houve pronunciamento oficial do estado, ele coloca alguns estados a partir de primeiro. Eu já até vi diferenças
entre os dados dos estados que estão aqui com o do Jota. Como as datas deles não são as mesmas, são próximas, mas não são as mesmas, pode até ser que o estado já tenha mudado, que é isso que eu falei para vocês, né? A gente vê, por exemplo, o caso da Bahia, que já começou em 1º de janeiro. Ceará, antes dos 90 dias, né? E por aí vai. Obviamente que lá tem vários outros estados, eu não coloquei aqui todos, só trouxe aqui alguns para vocês entenderem, caso queiram consultar aqui a planilha, tá? Eu trouxe também aqui a foto, por exemplo, que eu achei muito legal, dessa nota de esclarecimento da Cefaz do Rio Grande do Sul. Eu queria ler assim com vocês, porque eu achei bem legal para a gente entender um pouco, só trouxe essa, de como é que os estados estão fazendo esse pronunciamento, né? Então ele faz aqui, esclarece sobre a cobrança do DIFAL para não contribuinte e tal. E aí ele fala, né? O subsecretário da Receita Estadual, dá toda a fundamentação, comunica que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5469, vimos na aula passada, e o recurso extraordinário, decidiu pela necessidade da edição de lei complementar para que os estados e o DF possam exigir o DIFAL para não contribuinte, né? E tal. Aí ele fala, né, nos termos da emenda, etc. Aí ele diz, a lei complementar de 4 de janeiro foi publicada oficialmente, né, no Diário Oficial da União, no dia 5. A legislação estadual do ICMS é válida para a cobrança do DIFAL, dependendo para produzir efeitos da entrada dela, né, em vigor da lei complementar, à luz da decisão do STF. Em atendimento à lei complementar número 190, conforme previsto, né, no convênio tal, o portal nacional do DIFAL foi disponibilizado no endereço eletrônico. Inclusive, gente, a gente vai falar nessa aula aqui sobre o portal do DIFAL. Ele entrou em operação, salvo engano, no dia 31 de dezembro do ano passado. Vou mostrar alguns slides aqui para vocês, para a gente falar sobre ele. Ele fica no próprio site da Cefaz do Rio Grande do Sul, tá? E aqui ele disponibilizou. Considerando o acima disposto, a diferença entre a alíquota interna do Estado do Rio Grande do Sul e a interestadual nas operações de prestações destinadas ao consumidor final localizado nesse Estado, né, ou seja, o DIFAL, será exigida a partir de 1º de abril de 2022. Então, essa é a data que o Estado do Rio Grande do Sul está disponibilizando. Aí eu achei interessante que ele diz assim, contudo, tendo em vista a tramitação no STF das ADIs 7066 e 7070, a 7066, se eu não me engano, foi interposta por um contribuinte, isso. E a 7070 foi a ADI interposta pelo Estado de Alagoas, que questiona os efeitos do artigo 3º da Lei Complementar 190, tal cobrança poderá ser retroagida para 1º de janeiro, dependendo da decisão final do STF nas ações acima referidas. Uma forçação de barra, né, gente, na minha opinião, mas enfim, pelo menos ele deixou essa ressalva aí. Mas eu trouxe só para vocês verem como o Estado do Rio Grande do Sul está na prática se pronunciando. Aí eu trouxe 2 ADIs, uma delas eu vou deixar disponibilizada para vocês aqui no link da descrição, juntamente com os slides, que é a ADI 7078, que é aqui no meu estado do Ceará. Mas primeiro, quem entrou com a ADI foi o estado de Alagoas, que entrou lá no finalzinho de janeiro, e alguns dias depois foi que o estado do Ceará entrou com a ADI. A fundamentação delas duas é basicamente a mesma, gente, assim. Primeiro, eles utilizam, aqui tá a fonte, tá? Para se vocês quiserem baixar as ADIs para ler, são pequenas, ainda não foram julgadas, né, obviamente. Mas a fundamentação delas é basicamente a mesma. Assim, eles defendem aqueles argumentos que eu já falei para vocês. E também, assim, o pedido deles é exatamente isso, assim. Defende a possibilidade de que o DIFAL, né, para não contribuinte, seja cobrado imediatamente, já a partir da publicação da norma impugnada. Invoca o entendimento firmado pela Corte a respeito da instância do DIFAL, naquele RE que a gente já viu, e da ADI, que foi o termo 1093, para afirmar que a aplicação da regra da anterioridade nonagesimal implicaria ofensa ao Pacto Federativo, aos princípios da livre concorrência, isonomia e neutralidade fiscal, vedação de concessões de isenção heterônoma, entre outras alegações. Então, ele requer, o que ele está na prática requerendo? Uma concessão de uma medida cautelar para suspender a eficácia daquela expressão que prevê o respeito ao princípio da nonagesimal. E aí também tivemos ADIs por contribuintes. Pode até haver outras ADIs, gente. Assim, até o que eu pesquisei, eu encontrei essas. Mas, né, do jeito que a coisa vai, podem tanto outros estados como outros contribuintes terem entrado. Né? A primeira que entrou aqui foi a ABMAC, que foi a Associação Brasileira de Indústria de Máquinas,
Também está aí a fonte para vocês, se vocês quiserem consultar. E, em seguida, assim, um mês depois, entrou o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Produtos Siderúrgicos. Fundamentação basicamente a mesma daquele argumento pró-contribuinte que a gente viu. Tá? E é tanto que eu até trouxe aqui alguns trechos da 7.066, que foi a da ABMAC, né? Que ela diz: a associação requerente explica que a lei complementar, né, que regulamenta os postos na emenda constitucional 87, criou uma nova relação jurídica, definiu os contribuintes, estabeleceu a forma estrutural e operacional das regras de imposto, fixou o estabelecimento responsável pelo recolhimento do tributo, tendo por base o local das operações relativas à circulação de mercadorias, da prestação de serviços, fixa a base de cálculo de modo que o montante do imposto a integre. Entende, portanto, a necessária incidência da anterioridade geral, previsto no artigo 150, aquela linha P, e não da anterioridade nonagesimal, prescrito no artigo 3º, ou seja, no caso, efeitos práticos, ela iria para 2023, né? Requereu medida cautelar para suspender os efeitos da lei complementar para todo o presente ano de 2022, em virtude da excepcional urgência do caso e diante das informações e comunicações que os estados já estão publicando via Secretaria de Fazenda, no sentido de iniciar a cobrança do referido de FAO a partir de transcorridos apenas 90 dias. Isso alguns estados, que tem outros que já querem cobrar desde janeiro. E, de fato, gente, como a gente vê, isso é totalmente verdade, porque os estados estão, sim, fazendo esses comunicados, e tem uns que estão apelando até para janeiro, né? Então, realmente é uma situação urgente. E aí, foi muito legal, essa notícia saiu nessa semana, trouxe aqui quente para vocês, eu tirei até do site da APET, que o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, ele já deu um parecer para aquelas ADIs 70 e 78, né? Que são as ADIs propostas pelos estados, a 7.078 e a 7.070, que foi do estado de Alagoas e do estado aqui do Ceará. E o que eu achei mais interessante é que ele, quando enviou um parecer para o STF, para defender o início dos pagamentos do DIFAL apenas em 2023. Esse é o posicionamento dele. Acredito que ele está sendo até muito prudente, muito ponderado nessa decisão. Está tentando agir com justiça. O resto da notícia é falando mais, dando um panorama e aí uma retrospectiva do que a gente já está sabendo, né? Mas, enfim, isso é o que eu tenho de mais recente até o momento para trazer para vocês. Mas, óbvio que a gente vai ter que aguardar o julgamento das ADIs e ver qual vai ser, de fato, o posicionamento do Supremo, tá? Para a gente finalizar essa aula de hoje, eu trouxe aqui o portal do DIFAL. O portal do DIFAL ele foi ali previsto no artigo 24A da Lei Complementar número 190. E basicamente ele diz isso, que os estados e o DF vão ter que divulgar em portal próprio essas informações necessárias às obrigações tributárias, principais e acessórias, nessa situação do DIFAL. E aí ele diz algumas coisas que não pode deixar de ter, que são muito importantes, como, obviamente, legislação aplicável, incluída solução de consulta e decisões, as alíquotas, tanto as alíquotas interestaduais como as alíquotas internas, informações sobre benefícios fiscais. Olha como isso é importante, né? Para falar daquilo que eu falei, que poderia haver majoração. Regime especial possa alterar o valor a ser recolhido pelo imposto e as obrigações acessórias e tal. E ele traz uma série de outras coisas que não tem necessidade de eu ler aqui para vocês, né? Eu trouxe para vocês se situarem. Essa daqui foi uma notícia que eu até cheguei a publicar lá no Instagram, que o portal tinha sido publicado, ele entrou em operação, se eu não me engano, exatamente no dia 31 de dezembro, mesmo antes da lei complementar ter sido publicado, né? E esse portal, ele tá localizado no site da Cefaz Rio Grande do Sul. Não porque ele só sirva para ela, não. Mas eu acredito que foi uma convenção que houve, que ele iria ficar lá, enfim. Então, tá até aqui, ó, embaixo, o endereço para quem quiser acessar o portal. Ele tem essa telinha aqui que tá pequenininha, mas essa é a tela assim que você abre aí pela página da sua internet para você acessar o portal. Eu vi que ele ainda estava bem em construção. Eu realmente não vou mentir para vocês que eu não tenho acessado muita coisa sobre ele, e nunca mexi muito nele. Até porque ele realmente ainda estava bem engateando, ainda tinha uma série de melhorias, o que é até bem razoável, né, gente? Porque todo esse tipo de coisa que é muito novo, sempre vai ter que passar por modificações e melhorias à medida que as pessoas vão usando e vão sentindo necessidade, né, aí de melhorar as funcionalidades. Gente, a aula de hoje a gente fica por aqui. Como eu disse, eu subdividi a questão do DIFAL porque ele é muito complexo e para as aulas não ficarem cansativas. Nos próximos blocos, eu não sei se eu vou conseguir exaurir num próximo, né? Fazer uma parte 3. Eu vou adentrar em partes técnicas da lei.
Não garanto que vai gravar logo, tão logo, porque, gente, porque ainda tem muita discussão. Tem discussão do cálculo. Algumas coisas eu já até peguei e li para ver o aspecto subjetivo, material e etc. Realmente trouxe muita modificação nisso daí. Isso é a mais pura verdade, né? Uma modificação bem substancial. Mas ainda tem muita divergência e, assim, tudo que eu trago para vocês, eu gosto de pesquisar muito, de estudar muito a fundo, ver a opinião de outros professores muito mais gabaritados e com tempo de experiência, para não falar nada errado aqui, né? Muita responsabilidade de você passar conhecimento, tá bom? Mas é isso. Para o pessoal que está acompanhando, aguardem, porque a parte 3 vai vir e depois a gente vai dar continuidade ao nosso projeto de CMS, tá bom? Até a próxima, deem aí o like e um abraço grande em todo mundo.